De hoje, gravadinho. Pronto. Boa noite, oficialmente. Quarta-feira, 19 horas aqui em São Paulo. Um tempinho, tá gelado, tá sol, não sei como é que tá agora lá fora, mas aquele dia que a gente não sabe como que tá a temperatura. E estamos no terceiro dia da nossa jornada, né? Nessa primeira semana, para você que está desde o primeiro dia, a gente está trabalhando o autoconhecimento. Para você que está nos assistindo no YouTube, que já está assistindo gravado, essa jornada é o pilar número um, que é como base, né? Serve como base para tudo o que acontece na nossa vida. Então, essa é uma das mensagens mais importantes para você que está aqui hoje à noite, entender como que as coisas funcionam a partir do nosso autoconhecimento, né? Trabalhamos quem sou eu na segunda-feira. Ontem trabalhamos o poder da gratidão nas nossas vidas. Deixa eu colocar algumas co-anfitriãs aqui junto comigo para poder receber as pessoas que estão na sala de espera. Qualquer coisa, se falhar o som, eu vou deixar a Thaís dar um sinalzinho para mim, você que está com a câmera ligada, que eu estou te vendo. A Pri Faria também está aqui aparecendo. Vou colocar a Estelinha como co-anfitriã, tá bom, Esté? Para você me ajudar a receber a turma, para a gente começar a nossa pílula diária. Sabe que quando eu me propus a fazer essa jornada das 4 semanas até o lançamento oficial da Hive, dia 20, para você que é convidado, que está aqui esperando tomar uma decisão, ou para você que está aprendendo ferramentas, aprendendo exatamente esse processo até o dia do lançamento, tudo que está sendo compartilhado aqui com vocês foi estruturado pensando exatamente como que vocês podem transformar primeiro vocês para depois usarem as ferramentas que serão ensinadas nessa jornada profissional, tá? Então, colocando o nosso eu como o autor principal de todas as ações que a gente precisa executar. Então, essa é a linha de raciocínio. E aí, o que eu já compartilhei com vocês nos outros vídeos, e é sempre bom relembrar, claro que todo o conteúdo, ele foi tirado de pessoas que eu me inspiro, de livros, sempre com embasamento teórico e sempre embasado em resultados. Porque eu sou muito isso, a teoria com resultado, né? Todo mundo fala, matar a cobra, mostrar a cobra morta, mostrar o pau. Porque se a gente só fala que a cobra está morta, ah, mas será mesmo que a cobra está morta? Então é para não deixar dúvidas. E tudo que está sendo compartilhado é um compilado do que eu coloquei a minha mente para funcionar e resgatei a partir do meu livro, a partir da história que eu contei para vocês aos 10 anos de idade, e quando eu comecei a tomar decisões na minha vida adulta, que um grande marco, vocês já sabem, eu compartilho sempre, foi quando eu tomei a decisão de morar nos Estados Unidos, para falar inglês, eu fui ser babá, porque era a única alternativa que existia na minha vida. Então, isso é uma solução para o problema que existia e para realizar um sonho que eu queria realizar, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre relacionamentos. Um relacionamento você com você e, a partir disso, como que você se relaciona com o mundo. E aí, quando a gente fala se relaciona com o mundo, a gente abre uma, uma coluna e a gente vai colocar relacionamento amoroso, você e o seu parceiro e a sua parceira, relacionamento familiar, você com seus pais, você com seus filhos, você com seus siblings, com seus parentes. E aí a gente tem uma pitadinha, que é você no mundo virtual. Não tem como a gente não falar mais de posicionamento, entenda-se relacionamento no mundo virtual. Já viu aquela frase, uma vez que você postou, não dá para despostar? Então, isso é um ponto que eu quero chamar a atenção. A Letícia deu risada, mas uma vez que você escreveu, poucos lugares dá para você apagar e existem os prints. Printou, já era, ficou ali marcado.
Então, essa parte de relacionamentos daria para a gente fazer uma semana só. Tá, eu te coloquei como co-anfitriã também. Você me ajuda a receber? Você, Estelinha, vou colocar você, Letícia, também, tá? Então, prestem atenção agora, quem puder, pega papel, caneta, e a gente vai ativar os nossos ouvidos e a gente vai trabalhar muito no raio-x. Já adianto, hoje vai ter momentos que talvez você possa se machucar, não é pessoal, lembra sempre disso. Nunca vai ser pessoal, não é falando de alguém, não é contando um caso, mas é sempre trazendo vocês para esse ponto de raio-x e para que vocês avaliem. Ao final, teremos uma ação de casa. Lembra que a gente ressignificou tarefa, lição de casa, porque senão a gente remete à época da escola, que era sempre ruim. Na verdade, é uma ação, porque de nada adianta uma teoria se não tiver a ação atrelada. Né? Um grande mentor que eu tive na indústria de vendas diretas, Caio Carneiro, que aliás hoje eu tive presencialmente com ele, e ele falou incrivelmente sobre relacionamento. Vocês acreditam nisso? Então eu tenho algumas informações bem fresquinhas aqui anotadas, senão a gente vira um obeso mental, né? Porque é tanta teoria, tanto conteúdo, e a gente não coloca em prática, não coloca esse combustível teórico para ser queimado. Então, a gente vai ter a parte de ação. Não tem como eu, Elaine, estar aqui hoje. Eu vou ter uma super convidada especial que deu um depoimento incrível no nosso último encontro sobre o momento que ela decidiu se relacionar melhor com ela mesma. E a partir disso, todos os outros relacionamentos começaram a melhorar. Relacionamento com o marido, com os filhos, com o time, com prospectos e com o mundo. Porque a maior verdade que existe é a gente só oferece ao outro aquilo que tem dentro da gente. Todo mundo já ouviu isso? A Pri balançou a cabeça ali. Em relacionamento, gente, não é diferente. Prestem atenção. Você só vai ter um relacionamento inseguro se a insegurança estiver dentro de você. Em qualquer âmbito, não só no amoroso. Mas você só vai ser insegura na maternidade se tiver uma insegurança dentro de você. Você só vai sentar insegura numa mesa de negócios se a insegurança fizer parte de você. Então, a primeira coisa para a nossa pílula diária de hoje é como você se relaciona com você. Lá vem a Elaine com essas perguntas profundas, né? Sempre tem um de vocês que fala: Nossa, eu chorei quando eu respondi. E sim, é porque mexe com as emoções. Existe uma grande intencionalidade, é, toda vez que eu compartilho conteúdo, que é sempre proporcionar para vocês uma possibilidade de um próximo passo. Cada encontro que a gente tem aqui, cada vez que você entra no YouTube para assistir, é para que você olhe e fale assim: qual é a informação que eu preciso aprender para eu dar um próximo passo? E não importa qual é o próximo passo. Entenda que passos talvez seja como eu vou me sentir segura de fazer a minha própria maquiagem para ir num evento. Como eu vou me sentir segura de pegar o telefone e falar. Isso é um próximo passo. E quando a gente traz o relacionamento a gente com a gente mesmo, não tem como a gente entrar, não entrar no autocuidado. E eu separei aqui os pilares básicos do relacionamento. Então, quem tiver papel e caneta, anota, porque isso daqui é muito poderoso. Então, primeira coisa, os passos básicos para um relacionamento acontecer. Ele precisa de amor, ele precisa de respeito, ele precisa de intencionalidade. E quando que acontece alguma coisa ruim no relacionamento? Quando sai da rotina, quando alguma coisa sai fora do padrão, quando alguma coisa quebra um acordo. Então, se a gente está falando de relacionamento com a gente mesmo, quando você quebra um acordo, que é algo primordial, que é cuidar de você, a gente precisa cuidar da gente. A gente nasce
E a saúde não vem intrínseca ao nascimento. Ah, você nasceu, você vai ser saudável. A gente precisa cuidar da nossa saúde fisiológica, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Como você está se cuidando? É a primeira base de um relacionamento. Porque se você não cuida de você, você não pode cuidar de mais ninguém. Elaine, o que que isso tem a ver com a área profissional? Eu vim aqui para falar de negócios. Eu fui convidada para fazer parte de uma empresa e você está falando de cuidar da saúde. Isso tem tudo a ver, tudo a ver. Vocês podem não acreditar agora, mas a maneira que vocês cuidam de vocês vai refletir diretamente nos outros relacionamentos que vocês têm. Ah, mas eu não tenho grandes relacionamentos. Tem. É que você ainda não conseguiu colocar nessa coluna. Então, o primeiro grande insight é: você se coloca na tua agenda de relacionamento, você com você mesmo? Como que você tem cuidado de você? Sabe por quê? Você cuida de você de um jeito e aí você vai se relacionar com as pessoas exatamente desse jeito que você cuida de você. Ah, Lê, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Isso daí é o mais poderoso. Por quê? Porque num futuro, independente da profissão que vocês executem, quando vocês forem se relacionar com o outro, vai ser o espelho, o reflexo de como você se relaciona com você que vai vir para frente. Quando você erra, como que você é com você? Provavelmente você é assim com os teus filhos, você é assim com o teu esposo, com a tua mulher, com o teu namorado, com o teu parceiro de vida, com o teu colega de trabalho, com o cara no trânsito, com a pessoa que você conhece. Ah, eu sou impaciente, tenho pânico de pessoas que demoram para falar. Muito provavelmente você é impaciente com você também. E aí, trazendo muito para o nosso negócio, o qual você foi convidado para fazer parte. O nosso negócio, a base é o relacionamento. Em toda ação comercial, o relacionamento é a base. Você pode não estar ligado diretamente ao cliente final, mas você precisa se relacionar. O relacionamento é a base de tudo. E aí, quando a gente vai para uma outra parte, né, que eu trouxe muito para vocês, o relacionamento no virtual. Em 4 anos de vendas diretas, e aí vocês coloquem aí mais 10 anos observando pessoas, me relacionando com pessoas. Eu estou na internet, hoje eu encontrei uma grande amiga que a gente tem o mesmo tempo de internet e a gente estava falando como a gente é velha no virtual, né? Tem gente falando, ah, eu comecei em 2019, enfim. E a gente tá, eu tô desde 2012. E eu tenho certeza absoluta que por onde eu passei no virtual, eu soube me relacionar. Por mais que eu fosse apenas uma seguidora. E agora eu vou tomar a liberdade de trazer um convite para vocês. Com quem vocês se relacionam na internet, entenda relacionamento, engaja, tá? Com quem vocês engajam, com quem vocês comentam e o que vocês comentam. E aí você vai observar no grupo da família. Por que que eu estou falando isso? Porque na hora que você vier para uma prática comercial, seja aqui na Hive com a gente, ou seja em outro ramo, você vai se relacionar com os teus amigos para vender alguma coisa, para oferecer um produto, para convidar para conhecer o seu negócio. E quem era você nesse relacionamento? Como você se comporta no grupo da família? Aí você quer vender colágeno para tua tia, só que você no grupo da família é aquela que quando aparece, você já vai assustando todos os familiares. E na internet? Você é aquela que eu sou autêntica, eu escrevo mesmo, perguntou minha opinião, eu dou. E aí depois você vai esquecer que você falou aquilo e vai querer convidar essa pessoa que lá em cima nas mensagens você foi um pouco autêntica, para não falar grosseira, né? Porque eu sempre falo na internet, você teria coragem de falar para a pessoa aquilo que você escreveu para ela, se ela estivesse na sua frente?
Gostaram do meu look? Aí vem aquele bombardeio. Você falaria, se eu chegasse e falasse assim, ah, eu tô de roxo. Você gosta de roxo? Talvez você ia falar, não é minha cor preferida. Ah, eu não gosto de manga bufante. Mas você não ia colocar ali o descarrego na forma que você se relaciona. Tudo é reflexo e espelho do que tem dentro da gente. Não tem como. Então, eu escolhi colocar esse tema porque vocês vão começar a perceber que vocês vão atrair o tipo de pessoas que você está emanando, que você está cuidando de você, que você está se relacionando. Incrivelmente, aquelas pessoas que são mais reclamonas só atrai gente reclamona. Não é à toa, é você, é o teu relacionamento que vai além das práticas, vai exatamente num campo energético. Antes de chamar a nossa convidada, gente, 20 minutos passa muito rápido. Ai, tomara que quem esteja assistindo esteja achando isso também, mas você pode acelerar aí no YouTube e botar minha voz no 1.75, porque dá para entender, porque eu falo pausado. Vai existir algo muito importante, relacionamento com o seu parceiro, que vai refletir diretamente no relacionamento com os seus filhos. Vocês, eu acredito que 90% devam me conhecer aqui. Se você não me conhece ainda, meu Instagram é Elaine Violini. Você vai conhecer em algum momento uma peça rara chamada Eduardo, que é o meu marido. E todo mundo fala: nossa, ele é a melhor pessoa. Realmente, ele é a melhor pessoa. Todas as vezes que eu vou num curso, como eu passei hoje à tarde, imersa, aprendendo, eu falo: cara, o Edu faz tudo isso. Para mim, ele é ali a minha referência de ser humano mais completo que existe, contando as habilidades. E aí eu tenho que pensar e responder o seguinte: eu preciso saber me relacionar com ele para extrair o que ele tem de melhor. Sabe por quê? Porque eu me preocupo com o outro. É a tal da empatia. Eu penso como o outro vai reagir se eu fizer isso. Não é que eu sou a bobinha que vocês já me conhecem há algum tempo, de bobinha eu não tenho nada, mas é a preocupação com o outro, é a hora que o Augusto Cury, hoje o teórico do dia, eu vou deixar dois teóricos para vocês acompanharem, Augusto Cury e Luiz José Hans. Depois eu coloco o nome do Luiz José Hans, que tem um livro específico sobre a equação do casamento, que vocês podem aplicar para a vida, não só para o casamento, tá? E o Augusto Cury, ele fala o seguinte: todas as vezes antes de você responder, ou agir, ou reagir, conta até 6, porque existe um tempo que ele fala que 6 segundos ele ativa a sua janela killer, que é a matadora, a reativa. Sabe aquela janela que vai fazer você fazer coisas erradas? Ser grosseiro, ser reativo, machucar alguém. E 6 segundos para você ter aquela ação que é uma ação racional, uma ação inteligente, aquela coisa de não é hora de eu falar isso ainda, né? Quem é líder sabe. Tem horas que eu tô vendo ali e aí eu preciso dar um comando mais. Filho, você não tá tendo resultado porque você não trabalhou, mas eu não posso falar essa frase naquele momento. Eu preciso pensar 6 segundos e falar qual é o melhor momento que eu vou falar para o meu time que não aconteceu isso porque eles não trabalharam. No relacionamento, a mesma coisa. Por quê? A maneira que você se relaciona com você, você se relaciona com o outro. Então, no casamento, com o meu marido, eu sei exatamente. E aí eu fiz o mapa astral, não sei se alguém acredita, entendi como é o funcionamento dele em sinastria com o meu. Ele tem leão na casa da família. Ou seja, eu não posso chamar a atenção dele na frente dos filhos ou de outra pessoa. Quando o assunto é família, todas as vezes que eu tento falar, Edu, você pode fazer isso diferente? Edu, você pode ir lá fazer isso? Se eu falo alto na frente de todo mundo, tem uma reação dele, que parece que ele não gosta de fazer coisas da família. Por quê?
o leão dele está na casa da família. Para ele, ele é o rei da casa. Ele é o rei da família, ele é o sabichão. O leão não é o sabichão? Então, como é que eu chamo a atenção dele? No momento que tá só eu e ele. E eu falo, meu amor, eu acredito que é melhor você fazer assim. O que que você acha? Olha a inteligência emocional aí. O que que você acha de quando você levar o Luigi no futebol, quando vocês voltarem, não dá pão de queijo, senão atrapalha o jantar? Mas se eu chegar naquela vida louca que a gente tem, por que você dá pão de queijo? Dá ruim. Se dá ruim no marido, dá ruim nos filhos, dá ruim no trabalho e a gente come chocolate, não é assim? Aí a gente sai da dieta, fica cansada, com dor de cabeça, não fecha negócio, desmarca a reunião, grita com o chefe, grita com a pessoa do trabalho, porque tudo acontece em efeito cascata. Então, o convite para vocês é: resolva a primeira pedra do dominó, que é você. A primeira pedra do dominó. Sinto informar para as mamães de plantão. Não são os filhos. Não inverta a ordem. É você. E aí você vai pegando as outras pedras do dominó e organizando essa cascata para que no final você consiga ser uma pessoa de sucesso nas suas relações comerciais. Entenda relações comerciais, todo e qualquer tipo de trabalho. E não fique pensando, ah, fulaninha tem sucesso no trabalho porque foi sorte. A sorte acompanha quem está em movimento. Então, hoje, antes dessa pessoa que vai entrar aqui, deixa eu até encontrá-la para colocar como co-anfitriã, para ela falar 3 minutinhos para gente. Eu vou deixar uma, assim que ela falar, eu vou deixar uma ação de casa para vocês. E se vocês fizerem, mérito de vocês, e se vocês não fizerem, azar é de vocês, tá? Porque eu faço a minha parte aqui. Então, para colocar ali com vocês uma história de alguém que entendeu que a pedra principal dessa cascata de dominó era ela, e a transição que ela fez e os benefícios que ela começou a colher depois que ela entendeu que o relacionamento dela com ela era o mais importante. Claro, tá, gente, que a gente não está colocando a fé aqui hoje, porque senão a gente confunde um pouco, né? Mas a gente está falando aqui da parte racional dos relacionamentos. Como que as coisas mudaram, como que ela começou a colher benefícios, e ela fez essa virada de chave, fazendo parte do nosso time, se desenvolvendo aqui dentro, porque quando a gente fala que aqui você tem uma possibilidade de se desenvolver como ser humano e, consequentemente, se tornar e ter um trabalho, uma renda melhor e crescer no plano financeiro, é exatamente isso que eu estou falando. Então, Má, vem para cá, recebam com muito carinho essa pessoa incrível, diretamente lá de Santos, Marjorie Man. Cadê você, Má? O áudio já está ligado, você pode ligar. Oi, oi, Conta com... gente. Boa noite. Todo mundo me ouve? Sim, Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E, Lê, sabe o que eu estava reparando? O nome relacionamento, ele assusta tanto que a sala está até mais vazia hoje. As pessoas fogem quando o assunto é relacionamento, né? E é muito comum isso acontecer. E eu sempre aprendi com a minha mãe, que ela é professora de português, que a gente tem que fazer começo, meio e fim. Então, antes de eu chegar falando qualquer coisa aqui para vocês, eu queria dizer quem era a Marjorie antes, né? Porque é comum a gente chegar aqui falando, quem não conhece se assusta, fala assim, ah, é muito fácil para ela, não vive a minha realidade, não tem os meus problemas. É muito comum a gente pensar isso. Eu também penso às vezes, né? E o que eu queria passar para vocês? Eu, assim como muitas de nós, acho que só temos mulheres aqui na sala, se tiver algum homem, desculpa. Ah, tem homem ali ouvindo junto, acho. Mas, enfim, somos a maioria. E eu fui criada de uma forma que eu acho que a maioria daqui foi também. A minha mãe me criou com muito medo. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 10 anos. E aí, ela, por medo, né, querendo cuidar demais, ela acabou errando, assim como todas nós que somos mães também erramos. Ela me criou com muito medo.
o medo de me relacionar, porque ela tinha medo que alguém abusasse de mim, o medo de ser simpática, o medo de responder, o medo de vestir o que eu queria vestir. Então, eu cresci por muito tempo com medo. Eu sou filha de um homem machista, muito autoritário, então, por muito tempo, eu tinha medo até do meu pai. E aí a gente vai se acuando, a gente vai se fechando. E isso coloca a gente num lugar que muitas vezes não é onde a gente queria estar, não é onde a personalidade que a gente constrói ao longo da nossa vida nos colocaria. Mas por medo, a gente recua. E por muito tempo recuei de muita coisa. Eu não me permiti viver muita coisa que eu gostaria. É óbvio que quando a gente é adolescente, quando eu ainda respondia à minha mãe, né? Minha mãe me sustentava como ela falava, lavava minhas calcinhas. Eu tinha que responder para minha mãe. Mas depois disso, mesmo trabalhando, sendo independente, depois dos 8 anos, eu ainda vivi por muito tempo com medo. E eu só saí dessa bolha do medo de me relacionar quando eu entendi que eu precisava me respeitar. Não era respeitar ao próximo, era me respeitar. E eu comecei a entender isso depois da maternidade. Eu comecei a entender que o respeito por mim vinha em primeiro lugar. Quando muitas vezes, por exemplo, vou dar quem é mãe aqui talvez se identifique, vinha visita ver o meu filho recém-nascido em casa e por medo da pessoa se sentir incomodada ou não gostar do que eu iria falar, eu deixava pegar meu filho cheio de perfume, depois meu filho ficava alérgico, eu tinha que trocar a roupa inteira. Minha mãe falava, filha, tá tudo bem, eu fiz isso por muito tempo, é só trocar a roupa. Não era o que eu queria, eu não estava me respeitando. O meu sentimento de mãe, leoa, não queria que pegassem no colo daquela forma. E eu deixava. Isso, eu tô me matando, gente. A gente se mata quando a gente não se respeita. O nosso respeito tem que vir em primeiro lugar. E aí a gente está falando de relacionamento, mas isso envolve tanta coisa. A gente começar a entender aonde que o nosso limite sai. Aonde que você está deixando de se cuidar? E aí, o se cuidar, para cada um vai fazer sentido de uma forma. Pode ser uma atividade física, pode ir ao médico, pode ser ir ao médico, pode ser sair com as amigas, conversar, trabalhar. Tem muita gente que não se permite trabalhar com medo. Então, aonde é que você sai do teu limite e começa a se desrespeitar? Eu acho que é essa reflexão que vocês têm que se fazer. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu nunca tinha trabalhado com vendas, e aí, durante a pandemia, entrei para esse modelo de negócio e comecei a me desafiar. E eu tinha medo de responder o oi, tudo bem, que eu mandava para minhas clientes. Eu era ótima em pegar 50 pessoas e mandar oi, tudo bem? Quando elas me voltavam oi, tudo bem, eu não sabia sair dali, porque eu tinha medo de me relacionar. Eu tinha medo de não saber responder da melhor forma o que elas estavam me perguntando. E o que que isso traz de bom para gente? Absolutamente nada. Isso dói. Para a gente sair dessa bolha que a gente se coloca, dói demais. E muitas vezes a gente precisa, inclusive, se afastar de pessoas que a gente ama. Eu precisei fazer isso. Eu precisei fazer isso com, por exemplo, a minha sogra. Só que acreditem, a Lê falou para a gente não falar sobre fé hoje, né? Eu demorei muito tempo para entender que aquele relacionamento estava me fazendo mal. E não só mal a mim, mal aos meus filhos, mal ao meu marido. E, gente, isso pesa, né? Porque, querendo ou não, é da família. Faz parte da família. A gente não quer enxergar, a gente vai levando, a gente vai colocando uma venda nos olhos. Só que acreditem que quando eu falei não dá mais, quando aquilo passou de todos os limites que eu poderia aguentar, a minha vida mudou da água para o vinho. As coisas começaram a acontecer. Inclusive, eu entrei para esse modelo de negócio quando eu dei o basta. Foi quando eu abri o olho, foi quando a minha casa começou a ser mais próspera, quando o meu relacionamento começou a melhorar com meu marido, quando eu entendi que não era ele contra mim
e eu contra o problema. Era eu e ele contra o mesmo problema. Isso é muito forte, gente, porque muitas pessoas vivem assim. Eu vivi assim até pouco tempo atrás. Eu vivi em pé de guerra com ele. Eu jogava para ele, ele jogava para mim, e a gente só tinha que se juntar, dar as mãos um para os outros, um para o outro, e trabalhar contra aquele problema. O que que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Então, entenda onde é o teu limite, onde sai do teu limite. É onde você precisa refletir. Porque se relacionar, cuidar de você, cuidar do próximo, só vai estar bem se estiver dentro do respeito. Se fugir da bolha do respeito, e o respeito, eu tô falando respeito com o teu corpo, o respeito com a tua mente. Se você não faz terapia, faça, pelo amor de Deus, porque isso também faz muito bem. Aconselho todo mundo a fazer. Terapia é assim, deveria ser de graça. A gente deveria ter isso abertamente para todos. Infelizmente não é a nossa realidade, né? Mas terapia deveria ser sim para todo mundo. E o que eu acho que acho não, eu tenho certeza que faz toda a diferença é a gente verbalizar. Então, se em algum momento algo te feriu de alguma forma com um amigo ou com seu marido ou no seu trabalho, fala. Não deixa isso te ferir de uma forma que acabe com o teu respeito e você se coloque na bolha de volta. E aqui eu poderia falar de atividade física, que faz muito bem, eu poderia falar sobre diversas coisas, mas para cada um vai ser de uma forma. E talvez se tudo que eu falei aqui não tocou o teu coração, não fez sentido nenhum para você, pode ser que Deus tenha te colocado aqui para que você leve isso para alguém que você ame. E uma coisa que eu acredito muito que faz toda a diferença quando a gente fala em relacionamento, e eu aprendi isso dentro de uma mentoria, para a gente começar a entender o relacionamento, ou o negócio, ou o nosso trabalho, como uma partida de tênis. A Lê entende muito bem sobre isso. Mas não existe partida de tênis com uma pessoa só tacando a bolinha. Se você está se doando demais, se só você está jogando, tá errado. Não, não tem jogo de uma pessoa. Para ter uma partida de tênis, precisa ter uma pessoa jogando a bolinha e a outra pessoa devolvendo a bolinha. E isso é para o negócio. Se você está com, por exemplo, você tá aqui, né, falando da nossa vida na raiva. Se você é uma líder ou se você está procurando vender um produto, se você está indo até a pessoa e a pessoa não está te devolvendo, não perde o teu tempo, não perde o teu respeito. Para. E procura outra pessoa. O mundo tem aí não sei quantas milhões de pessoas para a gente se relacionar. Se não deu game com aquela pessoa, não rolou uma partida, chama o próximo. E isso é para o teu marido, é para os teus amigos. A gente está cansado de ver pessoas com amizades que só uma pessoa se doa, não tem outra pessoa se doando. Isso vale para qualquer coisa, gente. A gente só vai entender um relacionamento com leveza quando a gente tem essa troca, quando os dois estão jogando. Seja na amizade, seja num relacionamento a dois, seja com os filhos, seja no negócio, não importa. Gente, acho que eu já passei aí mais de 5 minutos do que eu deveria, mas falei o que estava no meu Não, coração. mas foi sensacional e a importância de trazer isso é um ponto, o quanto isso refletiu na sua vida profissional, né? Porque muitas vezes a gente fica com essa indagação do que um assunto que está totalmente atrelado à vida pessoal pode refletir, já que a gente está dentro de um grupo, de uma jornada profissional. Tem tudo a ver, porque é a nossa mente. É a gente que vai executar as ferramentas que são oferecidas e apresentadas dentro de um ambiente comercial. Comercial que entrega para a gente exatamente ali o dinheiro financeiro. É a gente. Então, a Mari colocou aqui, arrasou, com certeza absoluta você contribuiu e trouxe o respeito ali dentro desse tema que é relacionamentos, que é o principal. Obrigada, Mar. Obrigada, obrigada, obrigada. Adeus. E que a gente possa continuar espalhando esse respeito, viu? Um beijo. Vou deixar a liçãozinha de casa, mas dá vontade de falar. A gente está acostumado a falar mais.
Obrigada, viu? Foi ótimo. Passou, mas foi ótimo. Turma, passa, né? Gente, vocês que são do YouTube, a gente está acostumado a trabalhar com mentorias de 1 hora, então passamos um pouquinho hoje, mas realmente é um tema amplo. E para você executar em casa, faz um raio-x hoje. A hora que você deitar, avalia como você se relacionou com você e como você se relacionou com o mundo. E tá tudo bem se não saiu do jeito que você está se sentindo bem. Porque no final do dia, o que conta é a consciência. Sabe aquela história? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, como é que a gente se sente ao final do dia? E se não está finalizando do jeito que você sabe que não é o jeito que te faz bem, você tem um novo dia amanhã para recomeçar. Entenda esses pilares, se cuida, cuide de você, cuide do seu relacionamento você com você e comece sempre a pensar no outro, coloca o respeito e faz essa fichinha exatamente desse raio-x, como que foi você. Porque você vai atrair para a tua vida a maneira que você está se relacionando com você. Ajusta a rota, porque sempre é tempo de ajustar. Combinado? Amanhã a gente se encontra 19 horas aqui no Zoom. Vou subir o vídeo no YouTube. Um beijo para vocês e lembra sempre, entre em contato com quem te mandou esse vídeo, com quem te apresentou a Hive e eu tenho certeza absoluta que você vai entender todos os pilares do seu desenvolvimento pessoal para que você possa começar a ter sucesso nas jornadas que você vai escolher aí na tua vida. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.